Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre fotoformas. Você costuma fotografar imagens? Você costuma fazer intervenções nas imagens fotográficas? E o que seriam fotoformas? Fotoforma é um estilo artístico criado por um cara brasileiro conhecido como Geraldo de Barros. Vamos ver um pouco mais sobre o trabalho dele? O paulista Geraldo de Barros, então, foi o primeiro brasileiro que misturou linguagens na arte de fotografar. Olha que importante! Primeiro artista brasileiro que vai brincar com a fotografia. Brincar não num sentido banalizado, mas num sentido de experimentar novas formas de produzir imagens fotográficas para nos proporcionar sensações diferentes. Ao tirar fotos, o que já era mais comum, e depois, ao fazer sobre elas ou sobre os negativos, experiências com pintura, desenho, recortes e marcações, o que era muito incomum. Então era comum fotografar, não era tão acessível assim, barato, pensa. Isso é primeira metade do século XX. A fotografia não era algo tão comum, acessível para todos, porque não era tão barato, mas era comum porque já existia desde o final do século XIX. No entanto, o que não era mais comum ainda eram essas inovações que o Geraldo trouxe para a imagem fotográfica, que são as inferências que ele fazia sobre as fotos. Veja, ele pintava as fotos, ele desenhava nas fotos, ele recortava e fazia marcações, recortava os negativos e juntava negativo com negativo, dando imagens diferentes, produzindo imagens diferentes da real quando fotografada. O Geraldo ele se lançou no estudo da pintura e da fotografia ainda bem jovem e em 1945 ele se lança no estudo da fotografia e no ano seguinte passa a produzir suas fotos com uma câmera construída por ele mesmo. E foi por volta dessa época que começou a fazer experiências com as próprias fotografias reveladas em papel e também nos seus negativos, que são os filmes analógicos com fotografias ainda não reveladas. Essas interferências, essas intervenções, recortar, sobrepor, deixar exposto mais a luz do sol do que deveria o negativo, ele vai chamar o resultado dessas intervenções de fotoformas. Aqui são os filmes que eram usados, os negativos, em que antigamente se tiravam as fotografias, depois era levado para laboratório e revelava para sair então a fotografia como você conhece. Aqui, cada um desses é um quadro, uma fotografia tirada e que depois o próprio Geraldo fazia as intervenções. Ele sobrepunha, perfurava, recortava imagens, compunha com elas, pintava ou desenhava sobre elas, experimentava a ação da luz e a sobreexposição do filme, ou seja, deixava que a luz entrasse na câmera por mais tempo do que o recomendado. Ali nós temos uma ideia disso que ele fazia com os negativos das fotos. Aqui eu trouxe uma imagem, duas fotoformas do Geraldo de Barros para vocês apreciarem. E com interesse incansável pela fotografia, filiou-se ao Fotocine Clube Bandeirante, principal reduto de fotógrafos de vanguarda, os mais modernos do Brasil. Mais uma fotoforma, como vocês podem observar aqui ao lado. E aqui mais uma para finalizar. O que você pensa quando você observa essas fotoformas e o que lhe passa pela mente, quais as sensações que você tem? Nesse vídeo nós falamos sobre fotoformas, eu espero que você tenha gostado e até breve.